Fala aí, pessoal, voltamos para mais um vídeo porque eu tenho uma pergunta direta para vocês. Quem é o treinador brasileiro que está com o cargo mais garantido, que no ano que vem tem quase certeza que vai continuar no comando do clube que ele dirige? Alguma dica? Jorge Jesus? Errou. No momento é Fernando Diniz. Isso mesmo, Fernando Diniz. O Júlio Casares, candidato oficial à presidência do São Paulo, disse para o Mauro César Pereira, nosso companheiro, no blog do Mauro César Pereira, que se ele for presidente, Diniz será o técnico do São Paulo. Ele falou, deu essa declaração. E mais, o Marco Aurélio Cunha, que aqui, numa live aqui nesse canal, também falou sobre esse assunto, falou que deu a entender que gosta muito do trabalho do Diniz e que o Diniz deve continuar, caso ele seja candidato e caso ele seja eleito. Ou seja, o Diniz está com muita moral na cartolagem ali do São Paulo. Agora, Arnaldo, quero colocar você nessa conversa. Que moral que tá o Diniz, hein? Antes de passar a bola para vocês, peço que vocês assinem o canal, apertem o sininho, vejam todas as notificações. Mas eu quero saber agora a sua opinião, Arnaldo. Que moral do Diniz, meu velho? Diz aí. Bom, Tirone, você falou bem. Chega a ser até intrigante, surpreendente, esse apoio irrestrito ao Fernando Diniz pelos principais pretendentes ao cargo de presidente do São Paulo, né, cara? É quase um cheque em branco pro Diniz para 2021, uma garantia prévia, quase inédita na história do São Paulo, do futebol brasileiro. Agora, dá para interpretar também, né, Tirone? Acho que tem aquela questão de pegar bem no momento, porque tá todo mundo falando bem do Diniz, essa é uma coisa, então não dá para você assinar embaixo e garantir que os dois, Casares e Mack, vão até o fim com o Diniz. E tem uma outra questão também, que acho que aí a explicação é mais prática do que propriamente teórica. A questão da grana, da situação financeira delicada do São Paulo. E o Fernando Diniz, os padrões brasileiros, é um técnico barato, tanto para o Casares quanto para o Leco. E se puder ser mantido o Diniz falando bem do São Paulo, como ele sempre fala, trabalhando arduamente e sendo assim um técnico que o custo-benefício é muito bom, nada mais factível e compreensível que os dois pensarem em Fernando Diniz para 2021. Acho que merece também citação a estratégia da comunicação do São Paulo desde o início desse ano em blindar, cultuar e promover todas as coisas boas do Fernando Diniz, aquele termo que foi cunhado, o tal do dinizismo. Nessa semana a comunicação do São Paulo falou saudades do dinizismo, postou todos os gols do São Paulo com o Fernando Diniz e tal, aquelas jogadas, Daniel Alves, Tietê. Então tem um clamor da comunicação do São Paulo pelo dinizismo, e aí eu acho que é amparada essa comunicação numa figura gigante, na principal figura do time do São Paulo, que é o Daniel Alves, que também nessa semana deu entrevista na Bandeirantes dizendo que o Diniz é o melhor técnico do Brasil. O Neto até esculachou o Daniel Alves lá na Bandeirantes, e eles entraram um pouquinho em conflito, mas o Daniel Alves falando que conversava com o Diniz lá em Paris e já via nele uma grande possibilidade, e agora com jogadores com características, o modelo do Fernando Diniz pode dar muito sucesso. Então o Daniel Alves é o principal embaixador dessa comunicação pró-Diniz dentro do São Paulo, atualmente falando. Agora, não é só gente do atual São Paulo e candidatos ou pretensos candidatos a presidente do São Paulo que vem defendendo o Diniz. Nós mesmos, no nosso canal, somos prova disso, certo, Tirone? Quem defendeu o Diniz e vem defendendo desde o ano passado, desde que conviveu comigo lá no Sport TV e me encontrou no voo, sim, ele, Muricy Ramalho, uma das figuras mais importantes e representativos do São Paulo. Veja o que Muricy Ramalho falou sobre Fernando Diniz lá no nosso canal. O que acontece? Eu, quando enfrentei o Diniz no Morumbi, e nós ganhamos até de 4-0 o jogo, né? Mas só que, por incrível que pareça, foi 4-0, mas, eles dominaram a maior parte do jogo. Aquele jogo envolvente deles, aquele jogo que eles não dão a bola para ninguém, só fica com eles, né? E eu disse para ele depois do jogo, no caminho do ônibus, falei, impressionante o que você está fazendo, é importante, continua assim,
que você vai chegar longe. Por que eu falo isso? Porque eu acho que eu gosto de alguns caras diferentes no futebol, né? Guardiola é um deles, que é inventivo demais. O Tele era outro monstro, né? E o Diniz é um cara que faz o futebol diferente no Brasil, é ele, ou seja, é um futebol que vem com a bola lá de trás, os goleiros deles arriscam demais. Só que o ano passado, quando ele chegou no São Paulo, ele teve um pouquinho de problema para implantar o seu jogo, porque é difícil implantar o jogo dele. Tem que ter muito treinamento, tem que ter um pouco mais de tempo. E ele pegou o São Paulo no meio da temporada, né? E não acabou bem no ano, né? Mas, e foi a única vez que eu acho que a diretoria de São Paulo acertou, porque vinha errando muito, né? Trocou em um ano 4 treinadores, né? Não tem condições de você achar um time, né? Uma ideia de jogo trocando 4 vezes, né? E o ano passado, quando houve a pressão, a diretoria de São Paulo segurou o Diniz, e agora eu acho que ele está no melhor momento. Por quê? Porque o São Paulo é um gigante, é difícil, né, você dirigir o São Paulo, ainda mais um time que está 10 anos sem ganhar títulos. O cara sente a pressão mesmo, o cara pode ser o maior cara do mundo, mas sente a pressão. E eu tive agora no CT lá de São Paulo, fazendo uma entrevista com ele, o Muricy Visita que eu faço lá, um quadro, e fiquei vendo o treinamento, depois fui almoçar com ele, fiquei conversando o tempo todo com ele. Ele é um treinador ainda que vai dar muitas alegrias ao próprio torcedor de São Paulo, porque o São Paulo hoje, diferente de uns anos para trás, tem uma ideia de jogo. Você vê um time em campo, e agora está melhor, isso eu falei para ele, agora você não está aquela coisa, aquela posse de bola chata, que os 2 volantes jogam, e que os 2 zagueiros jogam, que o goleiro joga. Agora não, você está com uma posse de bola mais vertical, você rouba e chega rápido ao gol adversário. Isso você mudou, então isso está criando o quê? O time está mais seguro, porque a bola fica mais lá no ataque do adversário, e não tanto na sua defesa, porque antes a bola só ficava na defesa do São Paulo. E aí qualquer roubada de bola era complicado para o São Paulo. Hoje o São Paulo não toma mais susto. Então está chegando, o Diniz está chegando no ponto que ele quer o São Paulo. E para mim, o São Paulo hoje está bem melhor do que os outros anos. Pois é, aí o Muricy, digamos, dá aquele pitaco. Você sempre fala, né, Tironi, se o Diniz tiver a sede de vitória do Muricy, talvez ele de fato se transforme num grande treinador e tudo mais. Agora, deu para notar que o Diniz que o Muricy admira hoje é um Diniz que mudou um pouco a forma de jogar. E que não abre mão do resultado. Então o Diniz idealizado pelo Muricy é um Diniz que joga para ganhar, joga mais em cima do adversário e não despreza o resultado, não. Esse também é o Fernando Diniz na cabeça do Muricy. É o Fernando Diniz que o Muricy gosta. E aí, para completar, como se não bastasse, o apoio até surpreendente para o nosso canal, dado pelo Rogério Ceni, falando bem do Fernando Diniz, das qualidades do Fernando Diniz. Acompanha aí o que o Rogério falou para nós sobre o Fernando Diniz. Eu acho que é muito positivo, eu não digo nem atual, já desde o ano passado vem apresentando um bom futebol, né? Com a chegada do Diniz, o estilo de jogo, eu acho que fez um jogo atípico, né? Muito fora da curva, que foi contra o Flamengo. É a sua estreia, né, que não poderia ser diferente, não dá para você em 2 dias implementar um estilo de jogo. Mas você vê com uma pré-temporada já, né, de intervalo, você já vê o São Paulo jogando mais coeso, mais firme esse ano. Ano passado jogou bem, nós nos enfrentamos 2 vezes, né, uma vez contra o Cuca, se eu não me engano, e outra vez contra o Diniz, né, foi 1-0, 2-1, São Paulo acabou vencendo os 2 jogos, placar diferença mínima, mas é um time com... Primeiro, muita qualidade técnica individual, que é o caso aí de Daniel e Hernandes, acho que exemplificam bem isso, mas Pablo, Pato, enfim, jogadores de, né, Igor e Anthony, enfim, jogadores que decidem individualmente, mas um conjunto muito bom no toque de bola, na posse de bola, que é o forte do trabalho do Diniz, e eu vejo um time, nesse ano, mais objetivo,
que chega mais rápido ao gol adversário. Trabalha bem a bola com passes, mas um pouco mais na direção do gol. E o trabalho do Diniz é excepcional, fantástico. Acho que é um ótimo treinador, um cara que tem uma visão limpa, cristalina do futebol, tem como objetivo o que ele mostra durante o jogo, e eu acho que o resultado final, que ele tanto se refere, que é secundário, de fato, ele é primário para a continuidade do trabalho. Bom, aí você entende, né? As semelhanças entre os elogios do Muricy e do Rogério em relação ao Fernando Diniz. O que eles gostam é do Fernando Diniz mais vertical, mais em busca do resultado, mais em busca do gol. Se o Fernando Diniz conseguir observar todas as questões envolvidas nesse vídeo aqui de ilustres São Paulinos, ele vai entender o que de fato os São Paulinos simbólicos esperam dele. Agora, convenhamos, passando pelos dois candidatos à presidência, passando pelo Daniel Alves, pelo Muricy, pelo Rogério, eu acho que eu nunca vi um técnico que não tem títulos representativos com tamanha moral. Que coisa, não, Tirone? Fala daí, Tirone. O que você achou disso tudo? Todos esses elogios que nós podemos comprovar aqui no nosso canal em relação a Fernando Diniz. Diz aí, Tirone. Rapaz, eu tô pensando aqui, enquanto ouvia você falar, Naldo, e ouvia o Rogério Ceni, ouvia o Muricy, eu tô tentando lembrar qual treinador do São Paulo, na história do São Paulo, conseguiu essa façanha de ser o cara que, mesmo com eleição no fim do ano, já tem a garantia do candidato e talvez do possível outro candidato de que será o treinador. Acho que nem o Tele Santana teve essa moral. O Muricy não teve, porque o Juvenal teve todo o tempo à sua frente ali como presidente quando o Muricy esteve lá. E o Tele, não me lembro, mas acho bem difícil que alguém tenha conseguido. O que o Diniz está conseguindo é uma façanha. Eu até não acho ruim. Acho que o São Paulo precisa de tranquilidade, precisa dar prestígio e moral para o técnico, para ele poder, enfim, desenvolver seu trabalho. Mas é indiscutível que o cara tá com uma moral, ó, na lua. Bom, assine o canal, aperte o sininho e a gente volta a qualquer momento. Valeu!